Fala galerinha, tudo certo? Hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e hoje a gente vai fazer um react da Mônica aqui, que ela fez o mapa astral do Jair Messias Bolsonaro, cara. Olha só que interessante. Vamos ao vídeo. Vamos lá. Meio alto, né? Deixa um pouquinho aqui. Namastê, gratidão, tudo bem com você? Sempre tão feliz de estar na sua companhia. Uma honra você me deixar entrar na sua casa. Gratidão. Se inscreve no canal, o canal está crescendo graças à sua ajuda. Também deixe seu comentário e eu vou ler depois. São esses comentários que eu leio que eu consigo formatar os programas da semana, os vídeos, né, da semana seguinte. E hoje nós vamos começar o especial, né, um especial que eu vou gravar o mapa dos presidenciáveis. E como hoje, dia 21 de março, é o dia do aniversário do Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, eu vou começar com ele. Na semana que vem aí vou fazer do Lula, depois do Dória, do Moro e vou seguindo para alcançar o maior número de presidenciáveis, tá bom? Vamos começar? Jair Bolsonaro, nascido em 21 de março de 1955, ele nasceu em Glicério, no interior de São Paulo. A numerologia dele, em 21 de março de 1955, eu tenho um resultado 26 que culmina no 8. E 8 é a carta da justiça. Ou, né, a justiça que tem os seus dois pratos, ele tentaria ter uma vida em equilíbrio, vamos dizer assim. Aí a justiça tem vários, até o recuo que ele tem com o Supremo Tribunal, ou é um homem que no futuro pode ter problemas na justiça, também indicaria isso. E lembrando que o 8 tem relevância com as questões de saúde, lembrando que ele tomou a facada, que inclusive isso culminou nele foi primordial para ele ser presidente. Eu vou dar uma olhada no mapa para vocês entenderem rapidamente o mapa natal dele. O Jair é um ariano. Ele é... Olha só, hoje você pode receber de presente os $20 mais fáceis da sua vida. É Áries, Isso aqui... Opa. E com peixes, então é um peixes grau 29. Tá, e é interessante isso que ela falou, que já é interessante pra gente poder dar a primeira pausa aqui no vídeo. Após a propaganda a gente aproveita também. Gente, olha só, 21 de março. A gente sabe que muitas vezes o calendário astrológico ele se inicia no dia 20 de março, às vezes no dia 21, depende muito da hora, tá? Isso é uma questão mais astronômica, digamos assim, do que astrológica, entender esse movimento dos astros, mas no dia 20 e 21, muitas vezes, mais provável que seja no dia 21 mesmo, entra o signo de Áries, certo? E a gente estava se perguntando às vezes, olhando, não, será que ele é de peixe, será que ele é de Áries? Mas quando a gente olha do lado de fora, vendo a personalidade do presidente, obviamente ele é de Áries, certo? Não precisaria a gente nem fazer essa busca astronômica, porque ele tem uma personalidade muito mais ariana do que pisciana, certo? Ele é um cara muito de falar, muito assim, o preto no branco, né? Muito mais voltado às questões militares, então com certeza ele é ariano. Todo grau 29, ele geralmente são pessoas que se destacam, tá? Então são pessoas que têm uma relevância. Toda pessoa que tem grau 29 ou grau 0 são pessoas que vêm para mudar um sistema ou uma cultura, eles vêm com alguma coisa para renovação. Geralmente quem tem peixes 29 é uma pessoa basicamente muito religiosa. E a gente sabe que o Bolsonaro, na verdade, ele é católico, agora talvez por conta da Michelle ele se tornou um evangélico. E esse peixes 29 que dá essa ideia da idolatria que as pessoas têm dele, dizendo que ele é Jesus Cristo reencarnado, que ele é Jesus Cristo, que ele veio da quinta dimensão ou da quinta essência. Isso eu tenho que discordar, porque a quinta dimensão ou o mundo do éter é o universo dos anjos, então seria muito difícil ele ser provindo de lá. Outros dizem que ele é a encarnação do Messias ou de Emanuel, e as pessoas acreditam nisso, que eu também contesto, porque Jesus não voltaria com a ideia de armas
para armar a população. É basicamente o contrário, né? A ideia de Jesus é totalmente contrário o que ele propaga, o que ele pensa. Um homem que ele deu voz no impeachment da Dilma para um torturador. Então não tem relevância. Que eu acho, inclusive, um erro as pessoas ainda insistir na ideia da religião nas questões políticas. Eu acho um erro nesse sentido. Mas ele é um Ares grau zero. Ares grau zero é uma pessoa, é um militar, Ares zero. Geralmente quem tem zero é uma pessoa que é a mais pura razão do corpo, da arma, das forças armadas. Quem tem Ares zero. Ele tem um aspecto também escorpião, é um homem que tanto na vida como deputado, como presidente e pós-presidência, ele vai ter muito dinheiro, mas muito dinheiro, gente. É um mapa de uma pessoa que vai ter um aparelho financeiro aqui de muita relevância. Ele vai ser praticamente, eu vou colocar aqui quase que um dos homens mais ricos, pelo menos no estado que ele foi praticamente eleito. Ele tem uma lua com essa questão. Ele tem aqui a ideia da presidência, aparece aqui, ele tem um grau de viagens internacionais, de contato com outras pessoas, apesar que em alguns momentos ele sente um pouco de inadequação, mostra os 3 casamentos que ele teve, ele tem um grau de investigação pós-término de presidência, fatalmente ele vai ter que responder aos inquéritos, e eu tenho a história da facada aqui, aparece. Algumas pessoas dizem que é fake news. Pelo mapa que eu já fiz sobre a facada, não, ele realmente tomou a facada. Houve algum exagero, aproveitando disso, que ele seria o salvador por ter tomado a facada, porque ele quase morreu e ele veio para salvar o Brasil dos inescrupulosos. Ele aproveitou e fez isso. Se bem que a gente tem algo parecido nessa próxima eleição, eu já vou explicar por quê, porque ele tem um trânsito chamado forças explosivas, que ele próprio, quando mais jovem, ele tenta esse atentado que acabou culminando ele queria uma melhora de salário para os companheiros dele, né? O Sol dele tem um aspecto na casa 6, e toda vez que eu toco no assunto do Jair Bolsonaro, do mapa, eu acho que na primeira vez quando ele sofre a facada, que ele vai para o hospital, o que me incomodou muito, ele ter ficado pouco tempo no hospital. Eu acho que não houve a cicatrização necessária. Eu acho que ele poderia ter ficado mais tempo. E vira e mexe, ele tem que ir para o hospital por algum problema em decorrência da facada que ele tomou. Isso aparece aqui também. Então, por exemplo, qualquer problema de saúde no futuro que ele vai ter vai ser em decorrência da facada que ele teve aqui. Agora, é um mapa de um presidente? Nem tanto, apesar dele ser, mas é um mapa de um homem milionário. Ele tem um aspecto no nodo na casa 2. Casa 2 é a casa do banco. Então mostra um homem com um aporte financeiro espetacular. Aparece alguma questão, por exemplo, ele tem um Mercúrio em peixes, que é, por isso que ele se sente muito bem nas igrejas evangélicas. O Mercúrio em peixes. Toda pessoa que tem peixes no mapa é o símbolo do Jesus Cristo, vamos dizer assim, ou do cristianismo. Mercúrio em peixes, ele tem uma bancada evangélica com ele, e ele tem os fiéis que o acompanham, até porque essa bancada e esses seguidores da igreja evangélica acreditam que ele é o Messias reencarnado. Isso ele vai explorar de novo. E outra coisa que aparece no mapa dele é a questão da tentativa da moral, dos bons costumes. Lembra que ele se elegeu com a ideia da Damares, né? A Damares, ela entra informando para ele da história da mamadeira. Até vou falar uma coisa que eu não gosto, da mamadeira de piroca. Ela explica, ela fala isso para ele, ele vende essa ideia, o brasileiro acaba comprando e ele repete, não com a mesma ideia, mas ele vai falar de alguma coisa que tudo que se refere a Urano, ir contra o Urano, que é tudo voltado à contra-ciência e contra a tecnologia. Então, de novo, ele vai falar que a urna eletrônica é uma fraude. Isso aparece aqui. Aparecem os filhos, depois ele com netos. E é uma vida, mas assim, se você falar assim, é um homem que vai ter vida longa pelo mapa, não. Apesar que ele vai, na luta dele aí, ele deve ter aí, bater aí os seus 80 e poucos anos, sim. Poderia até, se não fosse a facada, e a consequência da facada, é um homem que poderia ter passado. Uma travadinha aqui. Não importa aquilo que você faz. Se você não sabe vender, você está deixando dinheiro na mesa. Está deixando faturamento transformado. Que poderia ter passado até mais de 100 anos, né? Agora, ele tem um aspecto em Leão que trata dessa deficiência e um Sol na casa 6, que é um homem que acabou tendo algum tipo de problema de saúde, tá?
Por exemplo, questões do Covid, alguma coisa assim, na minha opinião, ele tomou a vacina sim, tá? Ele tomou e não foi uma dose só. Isso aparece aqui na área de Urano, num aspecto da saúde, da ciência. Ele tomou, claro que ele não contou para ninguém, e por isso ele estaria aí com o corpo imune do Covid. Jair Bolsonaro 2022, eu vou mostrar para vocês as possibilidades que ele tem, nós vamos estudar juntos, tá? O Jair, em 2022, ele tem um Plutão na casa 10. Plutão é o planeta que ele mexe nas nossas placas tectônicas, né? São praticamente as formações de um novo continente. Ele está com Plutão na casa 10, que esse é um trânsito chamado mudanças dramáticas. É um trânsito que vai até dezembro de 2022. O mapa fala que ele queria ter mais tempo para si e ele vê sua individualidade ignorada, ele queria ter mais tempo para descansar e aqui ele vai voar esse ano. Ele pode ter alguma coisinha de relacionamento, por isso que podem haver algumas colocações, como teve, né, da primeira dama com ele. Ela falou uma expressão que as pessoas não gostaram muito, que ela tinha muito tal com ele, não acho que pegou bem. Aparece aqui umas tentativas de passar para o público que eles são um casal bem resolvido, que eu tenho... Porque assim, ó, o Jair em 22, por exemplo, ele está com uma Lilith na casa 8. Lilith na 8 é uma falta de expressão sexual. Então, deixa eu ver no Natal dele. Até que ele teve no começo, ó, uma Lilith ascendendo, né? Um homem que eu não acho bonito, mas tem quem ache. Mas ele explorou aí a beleza dele para cativar e o sexo também, né? Agora em 22, ele tem aqui uma Lilith na casa 8, que é a nossa parte sexual morta. Casa 8 é a casa da morte, então a Lilith na casa 8 estaria um pouco adormecida. Apesar que em alguns eventos ele diz com toda a glória que ele namorou a primeira dama, podem ser poucas ocasiões, por isso que ele faz questão de passar isso para as pessoas. O mapa vê ele, esse é o trânsito que me preocupa, chamado Forças Explosivas. É um trânsito que vai até abril de 2023, onde tanto o Brasil como ele, é aí que está. Eu acho que ele vai tentar de novo acontecer alguma coisa aos seus seguidores, de provocar uma situação como um atentado à bomba, e ele vai sair ileso, e isso de novo vai fazer com que ele ganhe a eleição. Isso pode se repetir aqui no Brasil. Pode de novo, não vai ser a facada, mas vai ser uma explosão. Ou algum grupo vai tentar explodir alguma coisa, pode acontecer. Que ele vai ser, que podem armar, não estou dizendo que ele vai armar, porque a gente tem que tomar tanto cuidado para falar do mapa do Jair, por causa dos seguidores mais fanáticos, mas está aqui no mapa. Se ele fosse um cliente, eu diria isso que eu estou vendo aqui. Então ele tem alguns aspectos de explosão, isso aparece, e ele ganhando corpo e movimento aqui. De novo, ele aparece um grau que fala de rinite, sinusite, desvio de septo, otites e labirintites, que é geralmente quando coloca a sonda via nariz, pode acontecer. Ou seja, ele ainda pode ser internado em junho, julho, agosto. E ele pode ter algum tipo de fratura de pulso, precisa tomar muito cuidado, ou de fêmur. Ele é um homem que gosta de fazer as exibições com a moto dele. Era um período que eu preocuparia, né? Ele anda de jet ski, anda de moto, eu tomaria um pouquinho de cuidado. Ele tem risco de fazer alguma cirurgia para recuperar alguma coisa machucada. É uma coisa que eu tomaria um pouco de cuidado. Aí o que eu fiz? Olha, eu fiz a análise dele aqui, o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Até vou pedir para o meu filho, será que dá para ver, filho? Abaixa um pouquinho. Eu queria esse resultado, será que dá para ver esse resultado? Dá para ver, filho? Tá branco? Ah, perdão, é que eu tô pondo... Deixa eu tirar. É porque atrás tem o... Eu fiz do Lula, para vocês terem uma ideia. Aqui, ó. Tá certo aqui? Por exemplo, o Jair Bolsonaro, esse ano, no mapa astral, ele tá com 2.229 pontos, dos quais 319 inadequados, que correspondem ao total de 1.910 pontos. Aí eu marquei o que é bom e o que é ruim, o que ele vai ganhar pontos e o que ele vai perder pontos. Em primeiro lugar, o Mercúrio com Júpiter, ele ganha aqui 485 pontos. O Mercúrio é a boa comunicação. O Júpiter, então ele expandindo a comunicação, e as pessoas que o amam vão gostar das apresentações dele. Em segundo lugar, o Vênus
com Marte, que pode indicar, por exemplo, Vênus é amor. Por exemplo, Mercúrio é comunicação, em conjunção com Júpiter. Alguma coisa com dinheiro, com trabalho. Então ele conseguindo abrir vagas de emprego, e isso vai ajudá-lo, com 485 pontos. Em segundo lugar, eu tenho um Vênus com Marte. Marte também é trabalho. O Vênus, ele falando com carinho, com amor. Isso é uma das coisas que as carteiras assinadas devem crescer, ele vai aproveitar esse gancho. Em terceiro lugar, ele tem uma Vênus em conjunção Saturno. Saturno são as tradições. Então, tudo que ele tiver com tradição, tanto religiosa como bons costumes que ele quer vender, eu acho isso um pouco estranho, porque ele já casou 3 vezes, né? Mas tá bom. Às vezes eu vejo outros candidatos com um único casamento, as pessoas falam mal do casamento da pessoa, e ele já casou 3 vezes, mas cada um. Então ele fala da tradição, vai aparecer mais alguma coisa relacionada aos bons costumes, vai aparecer uma fake news de mamadeira, não sei do que, isso vai acontecer com certeza. O que é ruim no mapa dele? 3 vezes aparecem questões relacionadas à ciência. Ele tem uma quebra de menos 61 pontos, que é uma Vênus em quadratura Urano, quando ele diz não à ciência. Porque basicamente o Bolsonaro, ele é um negacionista, a gente sabe disso. Ele nega a ciência o tempo inteiro. Na verdade, como deputado, eu lembro de uma votação em prol das empregadas domésticas, se eu não me engano, até vou pesquisar depois, ele acho que foi o único, ou os 2 únicos, mais um, que votou contra. Então, ele sempre votou do contra. Ele tem 30 anos aí de parlamento, mas a função dele é o negacionismo, que é bem típico aqui do mapa dele, tá? E ele tem um Marte em quadratura Urano também, Marte é brigar, Urano, ciência. Então ele tem 2 coisas negativas com menos 80 pontos, que é ele insistir em, por exemplo, as bolsas de ensino, de estudo internacionais, o avanço das universidades. Inclusive um ministro dele disse que os universitários usavam maconha, que na universidade só se plantava maconha, essas coisas todas. Isso ele volta com a mesma coisa, ele volta com o mesmo perfil, com as mesmas coisas que o comunismo, contra o comunismo, que mais que ele... Qual que é a bandeira dele? O comunismo, né? O comunismo, o Supremo Tribunal Federal, que agora entra mais um ministro dele, então ele vai acalmar, não vai mais atacar. A gente tem a ciência, ele é anti-vacina, que mais? A China, o comunismo da China, que é o demônio do mundo, que mais, filho? Acho que é basicamente isso, né? E as benditas armas dele, né? Que é uma coisa que eu não gosto, eu particularmente... uma coisa importante que meu filho lembrou, né? Os paulistas compraram mais balas do que toda a Federação Brasileira, gente. Então, a gente tinha aí 10, 15 mil pessoas com armas, agora já estamos com 500 mil pessoas com armamento. E o meu filho, eu estou olhando para o meu filho aqui, ele fez uma análise da guerra, ele falou: mãe, o mundo está se tornando mais armamentista, que é bíblico, né? Jesus disse isso, que ele só voltaria depois, quando tudo tivesse acabado, e tendo os escolhidos, enfim. Então, o que o mapa do Jair Bolsonaro está dizendo? Ele tem 2.229 pontos, menos 319, que culmina em 1910. Então, ele tem a máquina... Quem dá mais? 100 mil para o cavaleiro ali na frente, 200 mil para o senhor à minha direita, 300 mil para... Anúncio. Máquina do próprio governo para ajudar a fazer campanha. Tanto que a gente sabe que ele vai para algumas cidades, alguns estados, ele está fazendo campanha. A gente já sabe que ele deu uma parada, mas ele vai voltar aproveitando o cargo que ele tem. Ele tem chances de se eleger? Tem. São chances altas. Então, os outros partidos, para que vocês comecem, eu acho que vocês estão demorando muito. Vocês estão muito pacíficos, porque ele vem aqui com um trator em cima de todo mundo. Então ele vem com a história da mamadeira, ele vem com a história do comunismo, ele vai vender as armas, meu filho lembrou de novo, ele vai vender essa história. E outra coisa que eu acho, eu vejo, né, tanto no feed do Insta, do Face ou do TikTok, o Lula está com 60% e tal. Eu acho muito impróprio esse tipo de divulgação, porque geralmente eles fazem uma divulgação ligando para 2.000 pessoas, ou 1.000 e poucas pessoas. Eu acho que no mínimo tinha que ser 20 mil pessoas para a gente ter um resultado verdadeiro. Se eu pudesse, eu faria alguma coisa do tipo de um Big Brother Brasil com os candidatos, para a gente tentar ter uma análise nacional. Mas não adianta você ligar para algumas pessoas.
Será que essas ligações estão pegando o homem simples do campo? O próprio Bolsonaro falou que pobre só prestava para votar. Ele mesmo, tem vídeos que estão passando aí, é bem isso, aquela pessoa mais humildezinha, ela tem acesso à televisão, ela tem voto, né? Ela tem o direito ao voto, mas ela está acompanhando um debate na CNN, na Globo News ou na Band News, quais os outros veículos, filho, que tem na BBC, ela não está acompanhando. Eu convivo numa chácara, num condomínio, pessoas muito simples trafegam aqui. E elas, assim, não têm acesso à comunicação, à informação, como eu tenho, como meu filho tem. Essas pessoas mais simples, se ela achar que o comunismo vai ser o Brasil, ela vai votar de novo nele. Essas pessoas mais simples acham que o Brasil vai virar uma Venezuela. Então, eles vão votar no Bolsonaro, porque ele vai vir com o mesmo discurso que ele ganhou da primeira vez, fora algumas coisas ligadas à moral e bons costumes, e as igrejas evangélicas enaltecendo ele, dizendo que ele é o Jesus Cristo incorporado ou renascido. Eu acho que menos fraco, né? Porque o meu filho lembrou bem que ele também ganhou contra a corrupção. Aqui não dá essa bandeira da corrupção, até porque pode aparecer algum estouro de dinheiro que pode aparecer no mapa, mas ele no final da presidência dele, seja dessa ou da próxima, ele é bilionário. Pelo mapa aqui ele vai ter um cofre bem gordo. Aí eu dei uma olhada para vocês compararem com o Lula, que eu vou fazer semana que vem. Enquanto o Bolsonaro ele tem 2.229 pontos, o Lula está com 1.202 pontos. O Lula, pelo mapa astral, o Lula está enfraquecido. Ou essa turma de centro e de esquerda começa a movimentar e fazer parcerias e começar a voar. Parece que a candidatura do Lula vai ser agora em 1º de maio, o lançamento. Se eles não começarem a voar, o Bolsonaro ganha a presidência do Brasil em outubro. Então, precisa haver movimento. Essa pesquisa que eu fiz aqui é 1º semestre. No 2º semestre, a gente vai fazer uma nova. Mas agora, o Lula está com 1.202 pontos, menos 350, culminando em 852. Ele tem o Sol em conjunção Vênus, a namorada deve ter uma participação importante aqui, ele enaltecendo as mulheres, enquanto o Bolsonaro declina as mulheres, o Lula que ele tem um bom movimento. Mulheres sendo estas o público votante maior, nós somos 51, 52 ou 54% de mulheres votantes, é uma fatia importante se ele trabalhar bem isso, né? Se ele tiver uma vice-mulher, poderia ter mais chance. E ele tem algumas coisas, por exemplo, ele tem o Mercúrio em quadratura Plutão, um linguajar um pouco pesado, isso pode atrapalhar. Ele tem 2, ele tem uma quadratura em Mercúrio em mau aspecto, um Marte em quadratura Júpiter, o fato das pessoas ligarem ele e chamam de ladrão, isso é muito forte no mapa, isso também o prejudica. Eu tenho um Saturno em quadratura Urano, muito cuidado para não dar umas derrapadas. Por esse mapa, hoje que eu estou fazendo, o Bolsonaro ganharia a eleição em outubro de 2000, nas eleições de outubro de 22, tá? Então, precisa movimentar, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado da análise. Namastê, gratidão. Galera, muita coisa para falar. Primeiramente, agradecer, né, a Mônica por esse vídeo, mais um vídeo desse que a gente pode aqui debater, trazer questões interessantes para o meu canal, trazendo através desse react. Só que eu tenho algumas ponderações a fazer. A primeira é a seguinte: essa questão dos pontos que ela falou, existem alguns sistemas astrológicos, algumas gerações de mapa que usam pontos. Vou dar um exemplo para vocês. A pessoa tem Sol em Leão. O Sol em Leão é domicílio. Leão está em casa, o Sol está em casa. Então, ao invés de valer um ponto, por exemplo, um ponto para elemento fogo, essa combinação vale 2, 3 pontos, depende da configuração do mapa, de como que o mapa é feito. Então, essa geração de pontos pode estar sendo feita dessa maneira. Por exemplo, um trígono pontua 100 pontos, positivamente, talvez, como ela quis dizer. Ou uma oposição pontua menos 100, não sei, né? Eu não sei que veículo que ela usou para ter essa pontuação. Outra questão é falar que o mapa astral é uma coisa e a revolução solar é outra. Então, ela deve ter feito alguma revolução. Ela fala no momento, principalmente aqui no final, sobre
momentos diferentes. Vamos ver no segundo semestre, mas é agora sim. Então ela deve ter feito uma pontuação e uma revolução solar, um mapa girado para o momento, né? A revolução solar, para traçar isso que ela falou. Um outro ponto que eu queria muito trazer para vocês é assim, eu vou me isentar da minha posição política, dos meus posicionamentos e dos meus achismos, gostos e desgostos. Por quê? Porque o canal fala muito mais de astrologia do que política. Então, o que ela falou por parte dela, eu deixo para ela, né? Vou ser bem isento, bem neutro aqui, como vocês viram, não fazer nenhum tipo de reação, enfim, comentar isso eu deixo para ela, né? Achei corajoso da parte dela, tudo bem, né? Mas não é a minha vertente, e beleza. Agora tem um maior ponderamento em relação ao vídeo em si, ao conteúdo, que é o quê? O que eu sei do Jair? O que eu sei do mapa? É que ele tem Sol em Áries, que ele tem alguma coisa em Plutão, Plutão em Escorpião, ou enfim, alguns não é nem isso, mas, né? Eu sei que ele é um cara mais bélico, que esse mapa dá essas características de pessoas que são mais intensas, que são mais 8 ou 80, que se posicionam, que não, consequentemente pessoas assim não estão tão conectadas com o meio ambiente e outras pautas, mas tem algumas ponderações e eu quero deixar bem claro isso aqui no vídeo, né, gente? Essa é a minha visão, essa é a astrologia que eu faço, né? A Mônica tem a dela, beleza, respeito, mas eu acho que é muito interessante a gente perceber o que existe de leitura fria numa relação de cruzamento com a pessoa que está lá, né? Então, por exemplo, eu pego e falo assim, eu estou fazendo um mapa de um músico, tem não sei o que em Leão, só podia ser músico mesmo, ou só podia ser famoso. E se eu pegar um mapa e eu falar de um famoso que ele tem alguma coisa em Escorpião? Então, na minha visão, a astrologia ela fala muito mais do como do que o que, certo? Né? Muito embora a gente possa arriscar algumas coisas, né? Por exemplo, que o Sagitário tem muito a ver com pessoas que curam, né? Tem muito a ver essa coisa do centauro ferido, então como ele tem uma questão, ele vai curar os outros, né? O Gêmeos, que é muito comunicador, pode ser professor, pode ser uma pessoa que está ligada à oratória, tudo bem. Pode ser que sim, mas não quer dizer que um signo A ou B ou C seja um signo de vencedor, de perdedor. Alguns posicionamentos a gente pode entender dessa maneira, né? Como eu sempre falo, eu vejo que muitos de vocês gostam muito do trabalho da Mônica, eu também, senão não estaria aqui fazendo esses reactions, mas eu acho que é interessante a gente ponderar e deixem aqui nos comentários se esse é o tipo de astrologia que vocês gostam mais ou de qual é a fonte que vocês bebem, para eu entender também, porque não é a fonte de astrologia que eu consumo. Normalmente eu faço uma astrologia um pouco mais voltada ao livre-arbítrio e às tendências sobre cada mapa e cada indivíduo. Eu vejo, como eu fiz dos arquétipos do Big Brother, né? Eu vejo as personas, os arquétipos, e vejo como eles podem atuar. Não quer dizer que eles vão vencer, não quer dizer que eles vão perder, não quer dizer que eles vão, no meio do programa, ter alguma coisa. Não é isso. Eu vejo muito mais como atua. E eu acho que se a gente mata isso, a gente mata uma coisa muito importante, na minha visão, né? E na visão dos meus vídeos e do que eu acredito como astrologia, como meu trabalho também, que é a questão do livre-arbítrio. Certo, gente? Mas muito respeito aqui a Mônica, bem bacana, bem legal, gente. Se ela fizer mais, aí eu vou fazer mais com vocês. E vou me arriscar também a eu fazer o mapa de algumas pessoas para a gente ver como que a brincadeira fica para um outro lado, com a minha visão astrológica das coisas. Tá certo, gente? Muito obrigado, um vídeo um pouquinho mais longo aqui, porque o vídeo dela foi longo, eu achei muito bacana, tá? Deixa nos comentários o que vocês querem ver, dê um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se você chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, isso fortalece muito o meu canal. E sempre dando espaço, tocando a bola aí para vocês, deixem nos comentários o que vocês querem ver aqui, que muito provavelmente o seu comentário vira vídeo, vira conteúdo aqui no canal. Tá certo? Muito obrigado, a gente se vê então no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!